A gente vai estar falando aqui de uma palavra muito bacana, muito legal, muito matuta, que está lá no livro de Marcos. Abre aí. Como a gente está chegando no verão, né? A gente ainda não está, o verão está chegando. E para você que quer aí ficar saradão, recomendo fortemente você entrar no Ministério de Louvor, porque a gente soa aqui, a gente perde até o fôlego, é quase que 3 horas de esteira. Mas abra sua Bíblia lá em Marcos, vamos falar de Deus, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 12. Todos acharam aí? Vou ler aqui. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhe anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhe: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados, a ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então levantou-se, tomando o leito, e logo saiu à vista de todos, de modo que todos pasmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisas semelhantes. Amém. História muito legal, muito... Já deve ter sido pregada na sua igreja pelo menos umas 4 vezes. Né? Meu pai, ele prega aqui de vez em quando, assim, tipo sessão da tarde, a Lagoa Azul, né? Vira e mexe, ele está pregando essa palavra dos 4 amigos, né, que levaram esse paralítico até Jesus, mas hoje eu não vou falar dos 4 amigos, vou falar do paralítico em si, tá? A gente combina essas coisas em casa. A casa estava cheia, né? Jesus chegou... E a casa lotada, gente saindo por todos os lados, briga para ver quem ficava na janela, quem ficava no sofá. E o único jeito que tinha de chegar até Jesus seria por cima ou por baixo. Ou eles cavariam um túnel ou abririam um telhado. Qual que foi mais fácil? Abrir o telhado. Porque naquela época, os telhados eles não eram como são hoje, né, com telhas, parafusos, ferro, alguns... Eram tudo umas palhinhas, né? Barro, argila. E eles falaram: então vamos lá. É um desafio físico e intelectual. Cadê o Marcelo, que é engenheiro? Teve todo um cálculo de catetos e hipotenusas ali para eles subirem o paralítico para o teto, porque afinal de contas eles eram 4, mais o paralítico. O teto não tinha nenhuma estrutura muito boa, tanto é que eles abriram com a mão. Então eles falaram: a gente tem que subir e ficar aqui nos lugarzinhos certos, porque senão esse troço cai, todo mundo aqui, todo mundo, em vez de curar, todo mundo sai paralítico também. Então vamos com calma, vamos com coerência. Desafio físico e intelectual. Fizeram os cálculos, dá para fazer, então vamos. Graças a Deus que os amigos não eram tipo eu, assim, né? Essa forma. Não é fácil manter esse corpinho aqui, gente. Eram pessoas fortes, né? Todo mundo fortão, igual o Flávio, assim, ó. Ou Pedro, a Rocha. Eles eram pessoas fortes, levantaram o paralítico lá e colocaram ele no buraco, e de repente Jesus está falando, está pregando lá, né? E aos humildes é o reino de Deus, e às crianças é o reino de Deus, e não sei quem é o reino de Deus. E de repente começa a cair ali, né, umas pedrinhas, uma poeirinha. Aí o pastor Neumann, que é o dono da casa, já fica assim, né? O que está acontecendo na minha casa? Já não basta vir aqui comer minha comida, tem que destruir a casa também. E aí de repente um buraco no teto, né? E aí você olha assim: ixi, o que aconteceu? Caiu alguma pedra, alguém jogou alguma coisa? Aí de repente você olha 4 cabecinhas assim, ó, olhando: acertamos o quarto, Jesus está aqui, corre! Aquele primeiro buraco não deu certo, mas esse deu. E aí todo mundo olha para cima e tem 4 pessoas, e de repente começa a descer uma cama.
Pensa nessa situação, né? O pastor Neumann com a casa, falou: meu Deus, vocês fizeram um buraco no meu teto. Quem que vai consertar isso aí? Espera que esse homem seja curado, que pelo menos vai subir no telhado de novo para consertar, né? E aí vem o sogro do dono da casa, né? Quebra tudo isso aí, que é só assim para ele reformar. Não reforma a casa faz 10 anos, minha filha tem que viver aqui nesse... Pode quebrar tudo. Aí sempre tem aqueles mais pessimistas, né? Gente, não vai dar certo, a corda vai estourar, olha lá, está desamarrando o nó, cuidado. E os mais experientes, né? Falam: a perna dele está prendendo, quebra mais uma telha. Sempre tem, né? Essas situações são normais na nossa vida. E aí o cara desce ali, eu espero que Jesus tenha parado de falar, né? Viu uma coisa inusitada, no mínimo, acontecendo. E aí ele fala uma frase muito interessante. Muito interessante. Ele falou assim: filho, perdoados são os teus pecados. Aí é aquele momento que todo mundo assim, pá, né? Poxa vida, os caras teve maior trabalho para quebrar o teto, desceu o homem até aqui, para perdoar os pecados, que esquisito, né? A gente achou que Jesus ia curar. Coisa estranha que aconteceu. E aí você imagina o paralítico ouvindo aquilo, né? Meu pai já disse que eles vieram de longe. Fala: Jesus, a gente veio de tão longe para chegar aqui, eu queria ser curado, né? Que bom que o Senhor perdoa meus pecados, mas não sei se o Senhor reparou que eu não ando, né? Por isso que eu vim pelo teto. E Jesus falou essa frase, muito doida: se fosse com você, o que você faria? De repente você está pedindo uma coisa para Deus, você quer ser curado de alguma coisa, você quer um emprego novo, você quer um carro novo, porque o seu já está velhinho. No meu caso, eu peço para a gente conseguir um carro que tem 4 assentos, né, que a gente está na montanha, ficar viajando nessa caçamba para cima e para baixo. Mas e de repente você está orando, lá no seu quarto, pedindo: em Deus, eu quero isso, acontece aquilo, eu vou dar o dízimo, eu prometo, se eu arrumar um emprego. E de repente, eis que o céu se abre, vem uma voz, desce uma pomba, e fala: filho, perdoados são os teus pecados. Estranho, né? Jesus estava mais preocupado em como aquele homem estava passando pelo problema do que, de fato, o problema que ele estava tendo. Pequena diferença aí. Jesus ele já estava enxergando um pouquinho mais a fundo do que simplesmente aquela paralisia. Jesus ele enxergava uma pessoa talvez amargurada, angustiada. Afinal de contas, era um paralítico. Não sabemos se nasceu assim ou se aconteceu no decorrer da vida, seja como for, é uma situação horrível. E talvez você tivesse sido uma pessoa muito angustiada na sua vida. Afinal de contas, uma coisa que todo mundo pode fazer, ele não podia. Se ele quisesse ir para algum lugar, era uma dificuldade. E Jesus estava olhando em como aquele homem estava vivendo a sua vida, não apenas o fato dele não andar. Tão importante quanto resolver o problema é como nós passamos por este problema, como reagimos diante das situações da nossa vida. Quando oramos a Deus em geral, a maioria dos casos, é buscando a solução de coisas externas, como eu falei, um carro novo, uma casa. Muito dificilmente acontece, mas é muito mais fácil a gente orar pedindo por coisas externas, resolver uma situação que nós não conseguimos, porque afinal de contas, se nós conseguíssemos, nós não estaríamos nem pedindo para Deus. Geralmente é assim que acontece. Mas com essa frase, Jesus nos ensina que nós podemos não fazer muita coisa pelas coisas ao redor que estão dando errado. Se você está desempregado, você talvez não possa fazer muita coisa a respeito das empresas te contratarem. Mas como você vai passar até que seja contratado, isso você pode fazer muito bem. A forma como você encara este problema, a forma como você passa por uma situação ruim na sua vida, isso você pode fazer. O maior problema daquele homem não era não poder andar, mas sim o pecado que ele carregava dentro de si. Pecado nada mais é do que a ausência de Deus.
Quando a gente está longe de Deus, nós pecamos. Vira e mexe, a gente vê notícias, né, de coisas horríveis que as pessoas fazem. Aqui no nosso país, nós temos os nossos governantes que estão destruindo toda uma nação por causa de dinheiro. Roubam daqui, roubam dali. Tem alguns políticos que são daqui do Mato Grosso do Sul, infelizmente, que estão envolvidos nisso tudo. Só que tudo isso acontece por uma única coisa: a ausência de Deus. Estão longe daquilo que deveriam ser. Se Jesus simplesmente curasse aquele homem, daqui a alguns anos, ele ficaria doente novamente, ou morreria sem ter sido perdoado. E se ele morre sem receber o perdão, seria a morte eterna, que é um problema muito mais sério do que ele não poder andar. Nós, como seres humanos, temos a tendência de achar que aquilo que nos faz falta é o que nos faz feliz. Geralmente, né, pessoas que nascem com cabelo cacheado, o que fazem? Progressiva. As pessoas que têm cabelo liso natural, o que fazem? Babyliss. As ruivas pintam de preto, as morenas pintam de loiro, as loiras pintam de ruivo. E os carecas querem ter cabelo. Os que têm cabelo querem ter barba. Os que têm barba, não sei, o que querem as pessoas que têm barba? Vocês têm tudo? A gente é assim. Nós somos insatisfeitos com o que nós temos. Pessoas mais cheinhas estão na academia, lutando para ficar magrinhas. As magrinhas estão comendo para ficar gordinhas. E assim a vida segue. Todo mundo sempre insatisfeito com aquilo que tem, mesmo que inconscientemente. Não estou dizendo que é errado, tá, gente? Pintar o cabelo, fazer progressivo, passar a maquiagem, né, pentear, escovar o dente. Isso não é pecado, pelo amor de Deus. Mas a gente tem essa tendência, tudo isso porque a razão da nossa infelicidade, a fonte da nossa angústia, não é a falta de coisas. Quando eu tiver aquela coisa, Flávio, quando eu tiver aquela moto, quando eu tiver aquela moto de 2 rodas, que é que você tem, só tem uma, né? Tiver uma moto com 2 rodas, que funciona, né? Ou para os casais aí, quando eu tiver a minha casa, Marcelo, com aquela piscina que você está devendo para nós, fazer aquela churrascada, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquele emprego que ganha R$1 milhão por semana, eita, quando eu tiver isso, para os solteiros, quando eu casar, Marcelo, calma, quando eu casar, e para os casados, deixa para lá, né? Deixa. A fonte da nossa angústia, na verdade, é o pecado que nós temos dentro de nós, que está em nós. Apesar de nós recebermos a Cristo, o pecado está em nós. Desde a queda, desde Adão, o homem foi desviado do seu propósito. E nós aceitamos a Jesus, só que nós temos que estar em manutenção diariamente, para que a gente não deixe que isso aconteça conosco. Tem uma jornalista que chama Cynthia Heimel. Se alguém falar inglês aí, me perdoe. Eu não sei nem o que eu escrevi aqui, mas o nome dela é Cynthia Heimel. Pastor Neumann, tá certo? Então tá certo. É uma jornalista de um jornal de celebridades, né? Seria tipo a Contigo dos Estados Unidos. E ela fez uma coluna muito interessante sobre celebridades, né? Afinal de contas, 90% desses conteúdos dessas revistas são sobre celebridades. Pessoa que foi tomar sorvete aqui e ali, vira notícia. E ela escreveu uma coisa muito interessante, apesar de não ser cristã. Ela escreveu assim: eu tenho muita dó das celebridades. Elas conquistaram tudo o que queriam, a fama que sempre desejaram. Todo o sonho que elas tiveram quando era criança se realizou. E quando isso aconteceu, ela viu que na verdade não era aquilo que ela queria. A fama não era o bastante. O dinheiro não era o bastante. E hoje são pessoas que vivem aos berros, totalmente angustiadas e vazias. E ela terminou
esse foi o motivo de eu colocar essa matéria aqui, ela terminou assim dizendo: eu acho que quando Deus quer pregar uma peça de mau gosto em alguém, Ele realiza o sonho que acalentamos. Uma coisa curiosa. Como assim? Como eu disse, se eu tivesse esse emprego, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, se eu estivesse naquela situação, talvez eu fosse feliz. E você já passou por muitas lutas na sua vida, todos nós passamos, dos menores aos maiores, todos passamos problemas, dificuldades. E aí eu pergunto, você ganhou algum deles? Levante a mão aí, todo mundo que já passou uma situação difícil e venceu. Amém, temos vitoriosos aqui. E aquela situação que parecia impossível naquela época, e Deus fez de alguma forma, e você saiu vitorioso, você conquistou, você comprou o carro, e você conquistou aquilo que você queria. E aí quando você faz isso, eu pergunto para você, e aí, você está feliz até hoje? Você vai me responder, não. Por quê? Porque vieram outros problemas, vieram outras situações. O carro que há 5 anos atrás era novo, hoje já não está mais com aquele cheirinho bom. E a vida é assim. Tudo isso porque, na verdade, nós não precisamos dessas coisas, mas nós precisamos conhecer o Deus que existe dentro de nós, existe dentro de cada um, que aceita Jesus como seu Salvador. A fonte da nossa angústia não são os problemas que nos cercam, mas sim o vazio de nossa existência na falta de um Salvador. E quando a gente tem essa falta de um Salvador, para nos salvar de nós mesmos, a nossa relação com Deus, ela acaba se tornando monótona, ela acaba se tornando uma rotina. Você vem ao culto todo domingo, 6h30, estamos aqui. Para a gente que é do louvor é uma aventura, que a gente nunca sabe quando o GS vai estar, quando não vai estar. Mas você tem a sua rotina, você vem para cá, você senta, você ouve, você vai para casa. Terça-feira tem o Tadel, quarta-feira ou quinta-feira tem a célula. Sexta-feira, ocasionalmente, acontece alguma coisa. No sábado, às vezes tem reunião de jovens, às vezes não tem. E assim a vida vai seguindo dia após dia. Há quanto tempo você não entra na presença de Deus pelo simples fato de entrar na presença de Deus? De conversar com Ele? Há quanto tempo você não lê um livro que fale coisas boas e você sinta prazer naquilo? Até quando você vai pedir que Deus cure a sua paralisia? Enquanto Deus está te respondendo, filho, perdoados são os teus pecados. Até quando você vai clamar? Até quando você vai pedir alguma coisa para Deus e Deus está dizendo, perdoados são os teus pecados? Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto durante séculos foi revelado em Jesus Cristo. O grande problema desse mistério revelado é que esse mistério foi crucificado. E esse mistério, ele disse para nós, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você está começando a entender qual que é a relação do seu pedido, de você pedir para Deus curar a sua paralisia, enquanto Ele está dizendo, perdoados são os teus pecados? Não é o trabalho que você tem, não é o dinheiro que você ganha, não é a igreja que você frequenta, não é a cidade que você mora, não é as pessoas que você conhece, não é a família que você tem. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa história tão simples, mas que deixa tantas lições para nós. Nossa personalidade, ela é formada por experiências que nós temos na vida. Para alguns aqui, lembrar da infância e adolescência é um pouquinho mais complicado, já tem mais um tempinho, né? Como é no meu caso.
quando eu era jovem, fazia coisas que eu via na TV. Nossa, assistia aquele clipe, aquele cara se vestia daquele jeito, eu queria me vestir daquele jeito também. Vocês não me conheceram na minha adolescência, meus pais se lembram disso, eu tinha um cabelão até aqui, parecia uma ovelha, né, que o cabelo era desse tamanho, parecia uma ovelhinha, né, e eu andava feio, acho que é o melhor termo para definir, feio. Pensa num cara que usava short jeans, all-star, meia social, camiseta, terno e com cabelo que parece uma ovelha. E às vezes usava touca, ficava só os chumacinhos assim saindo para fora da touquinha. Tudo isso porque eu via lá os clipes de rock e os caras eram todos malucos e eu queria ser daquele jeito. Talvez você, né, que já tem um tempinho a mais aí, se lembre desses pensadores que influenciaram uma geração, chamados menudos. Quantos e quantos jovens não se pareciam com os menudos? Hoje já não são tão jovens assim, né? Mas você lembra da sua geração, o que você fazia? E talvez até hoje você tenha traços disso, né, da sua personalidade que foi sendo construída. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando a gente vem para a igreja, aí nós temos a nossa liderança e a gente olha para aquele líder e fala, nossa, eu quero ser como ele foi. Então eu começo a fazer as coisas que ele faz. E aquela mensagem, e aquela frase, e aquele jeito. Não que não tenha nada de errado com isso. Você pode fazer, você deve copiar pessoas que fazem coisas boas. Isso pode ser um líder de célula, pode ser seu discipulador, seu pastor, bonitão. Você pode imitar essas pessoas, com certeza, as coisas boas devem ser imitadas, devem ser copiadas. Talvez um pensador, Martin Luther King, Gandhi, Mandela, todos homens que revolucionaram o seu tempo, com filosofias que são seguidas até hoje, não só por jovens, mas por velhos e tudo mais. E são pessoas que fizeram grandes coisas e devem ser sim imitadas. Mas talvez se você colocar numa tabela, falar, eu faço isso porque eu aprendi daquele jeito, eu gosto disso porque eu vi tal pessoa fazendo, achei legal e também estou fazendo. E quando você chegar no final dessa lista, talvez você se assuste com o percentual que Jesus tem nela. O quanto que você tem feito as coisas que Jesus faria. Não estou desmerecendo nenhum homem, nenhuma liderança, mas você tem que ter como principal alvo da sua lista de personalidade, imitar as coisas que Jesus fez. Conscientemente ou inconscientemente, nós trocamos a Cristo por outros salvadores. Achamos que quando tivermos aquela vitória, quando tivermos aquele bem, quando formos promovidos, quando nos mudarmos, quando nos casarmos, quando nos formarmos, então nós seremos felizes. Pedimos a Deus que Ele nos envie um Salvador. Na sua oração, seja sincero consigo mesmo. Quantos itens tem de pedidos? Não que seja errado você pedir. Quanto tempo da sua oração você passa simplesmente para conversar com Deus? E quanto tempo você passa pedindo coisas? Como é que está o peso dessa balança? Você tem passado mais tempo pedindo coisas do que agradecendo por aquilo que Ele já fez? Reconhecendo que Ele é Deus? Mas eu não posso deixar de falar, seguindo aqui a nossa história, os fariseus, os escribas que estavam ali, eles estavam chocados. Como assim? Ele falou, perdoados são os teus pecados? Como assim? Só Deus pode perdoar pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Vamos imaginar a seguinte situação. Vou pegar aqui dois lutadores, Pedro e Flávio. Vocês dois. Pedro e Flávio. Os dois caem na mão aqui, os dois começam a se bater e tal, aquele MMA, gospel, um batendo na cara do irmão. E aí de repente vem um cara maior ainda, Joãozinho,
Joãozinho, o monte, vem aqui, separa os dois, né? Aí eles vão, o que está acontecendo aqui? Aí o Flávio fala, ó, o Pedro ele veio aqui e começou a me bater do nada, simplesmente começou a me bater, eu me defendi, tentei segurar ele, não deu, aí comecei a cair na porrada também, está desviado, tá atormentado, o menino chegou aqui querendo briga. E aí o Joãozinho, que chegou depois de tudo, separou a briga, ele olha para o Pedro e fala assim, Pedro, eu te perdoo, pode ir embora. Aí o Flávio, como assim? Como assim te perdoo? Ele não bateu em você, ele bateu em mim. Eu que tenho que perdoar ele. Você não pode perdoar nada que não foi feito para você. Se você foi ofendido, você perdoa. É somente assim, o perdão é dessa forma. E quando Jesus disse isso, perdoados são os teus pecados, os fariseus ficaram horrorizados. Só Deus pode perdoar pecados. Com essa afirmação, Jesus estava dizendo o seguinte, exatamente, o pecado dele foi contra mim. Eu sou o Filho de Deus. E naquele momento ele confirmou isso. Eles já desconfiavam. Alguns seguiam Jesus só para ver até onde ia dar. E Jesus ali confirma, eu sou o Filho de Deus. O pecado que esse homem tem foi contra mim, foi contra o meu Pai. Então eu posso perdoá-lo. Seguindo com a história, antes de ser curado, Jesus falou uma coisa muito interessante, mais uma coisa interessante no decorrer desse tempo. Ele falou assim, o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais difícil? Perdoar pecados ou fazer um milagre? E aí você imagina a rodinha dos fariseus, né? Colocou o timerzinho lá para contar. Silvio Santos apareceu, falou, qual a sua resposta? Vai para lá. E eles se reuniram todos ali, né? E falaram, olha, e aí, o que nós vamos falar? É mais fácil perdoar pecado ou é mais fácil fazer o homem levantar e andar? Aí sempre tem né? Falou, olha, será que ele não contratou esse cara aí não? Né? Vai saber, se Jesus é meio doido, né? Aí o outro fala assim, não, conheço paralítico, é paralítico mesmo, é meu vizinho. Tá? Desde que nasceu ele é assim mesmo. E aí eles, no conselho deles, eles falam, ó, fazer o homem levantar e andar, nenhum de nós conseguiu. Agora se a gente falar para ele perdoar pecado, ninguém vai ver, não vai fazer diferença nenhuma. Então vamos falar, é mais fácil perdoar pecado. Então Jesus fala e diz, olha para eles e diz assim, se para vocês é mais difícil dizer levanta e anda, então eu vou fazer o mais difícil, para que assim vocês vejam que eu posso fazer o mais fácil, entre aspas. Porque ele disse, levanta e anda, e aquele homem se levantou, e começou a glorificar a Deus diante de todos, e todo mundo ficou com a boca aberta. E Jesus disse assim, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecados. Levanta e anda. Milagre aconteceu, a multidão se admira. O homem que estava na cama pega a cama dele e sai andando com as próprias pernas. Todos estavam dizendo, esse era o mais difícil. Ele realmente fez o homem levantar da cama e andar. O que está acontecendo? Você tem que começar a entender que Jesus não é simplesmente uma pessoa que pode te levantar da sua cama. Jesus não é simplesmente um cara que pode fazer você ficar com um carro novo. Jesus simplesmente não é um cara que pode fazer o seu milagre acontecer. Entenda que Jesus é alguém que pode perdoar os seus pecados. Isso é o mais difícil. Perdoar os pecados, porque o pecado foi contra Ele. Ele tomou sobre si os seus pecados, os meus pecados. Tudo que deveria ser do castigo que era nosso foi sobre Ele. A gente já está terminando. Já contei essa história aqui 1 ou 30 vezes, mas vou contar de novo porque ela é muito boa. Todos conhecem aqui a Segunda Guerra Mundial, né? Fato horrível,
nunca deve ser repetido. Mas em 1945, Hitler estava perdendo a guerra, então ele começou a fazer mais loucuras do que ele já estava fazendo, né? Os aliados estavam chegando em Berlim, então ele começou a recrutar jovens, idosos, todos aqueles que podiam andar, começou a entregar arma na mão dessas pessoas e mandou eles. Então tinham pessoas de 12, 13 anos, 14, 15, todos eles na frente de batalha. E quando os aliados chegaram para tomar a cidade, tinha um grupo de 4 jovens, cada um deles escondidos, juntos. E aí um deles, ouviram o exército inimigo chegar, e um deles fala: olha, a minha casa fica numa fazenda fora da cidade. Nem todos nós precisamos morrer aqui. Tem um jeito. Eu vou pegar todas as suas armas, vou sair para um lado atirando, correndo, gritando, enquanto vocês correm para o outro lado em direção à fazenda do meu pai. Isso é uma história verídica. E aí aquele jovem entraram em um acordo, falou: então vamos fazer isso. E aí aquele cara saiu correndo, atirando para um lado, e todo mundo começou a ir atrás dele. Os outros foram para o outro lado, para a fazenda. Chegaram lá, explicaram toda a história para o dono da fazenda, que era o pai daquele rapaz que tinha se sacrificado. E aí, depois que acabou a guerra, né, passaram-se os anos, começaram a reconstrução, e aqueles amigos sempre lembravam do sacrifício. E aí eles disseram: vamos achar um... Voltaram na fazenda e falaram: moço, você tem uma foto do seu filho? E ele tinha uma fotografia pequena. Naquela época a fotografia era muito caro, não se tinham tantas. E ele falou: a gente pode ficar com ela? Ele disse: pode. E eles acharam um pintor e fizeram um grande quadro com aquela fotografia. Levaram de volta para o pai, falaram assim: a gente não pode trazer seu filho de volta, mas está aqui um presente. E aquele homem se emocionou, já era de idade, e ele falou: no seu testamento, como o filho dele havia morrido, ele disse: eu vou leiloar todas as minhas coisas no estrangeiro, né, para pessoas que estão fora poderem comprar. Ele tinha muitas obras de arte, estátuas, quadros famosos, e todo o lucro deve ser dado para o governo da Alemanha poder reconstruir o país, para que uma outra guerra dessa nunca mais aconteça. Foi assim, passaram no cartório, registraram, os advogados, quando o homem morreu, os advogados vieram e organizaram um leilão. Vieram muitas pessoas. Só que o quadro que o cara mais gostava, obviamente, era do filho dele. E aí o leiloísta estava lá, falou: olha, a gente vai começar aqui com este quadro, ele se chama O Filho, e o lance inicial que está aqui no testamento seria hoje mais ou menos em torno de R$1 milhão. Alguém dá um lance, aí todas as cadeiras, assim, todo mundo sentado. Fala: a gente nunca viu esse quadro, sabe nem quem que pintou. E aí eles falaram: ninguém deu lance. Fala: então, R$500 mil, alguém dá um lance? Não, ninguém dá um lance. Ele foi baixando e baixando e baixando, até que chegou a R$10. Né? E um jardineiro que estava lá, que trabalhou a vida inteira com esse senhor, falou: olha, é tudo que eu tenho, mas eu vou comprar por causa do meu senhor. Eu sei o quanto o filho dele significava. E ele comprou, e na hora que ele entregou o dinheiro para o leilão, ele disse assim: parabéns, você agora é o dono de toda a fortuna do seu senhor. E todo mundo: como assim? A gente veio aqui justamente por causa das obras que estão aqui. E o leiloísta falou: no testamento está escrito que quem leva o filho, leva tudo. O que você tem procurado? O filho pode dar. Ele já deu. Ele deu a própria vida. Será que a sua bênção vale mais do que isso? Será que o seu milagre é mais importante do que o sacrifício de Jesus? Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos.